Olá! Hoje vamos fazer uma análise aprofundada de um material bem interessante sobre os fundamentos da geometria do avião. A fonte que a gente pegou parece um guia introdutório, sabe? Mas super essencial para entender como as formas de um avião são definidas. A nossa missão aqui é pegar a essência desse material, focando nos conceitos básicos que ele traz sobre as partes do avião. Não é só listar, né? É tentar entender por que certas coisas são importantes. Vamos, assim, começar a desembrulhar isso. A ideia é construir um vocabulário tanto visual quanto técnico, a partir do que o texto oferece pra gente. Exato. E, olha, esse entendimento básico é a fundação para qualquer análise mais complexa lá na frente. O material organiza o assunto de um jeito interessante, começando com uma distinção bem chave entre dois tipos de superfícies. Quais seriam? Aquelas que são mais, digamos, passivas em termos de gerar força e aquelas que são os verdadeiros motores aerodinâmicos do voo, que ele chama de aerofólios. Ah, sim. E como era de se esperar, o texto já direciona o foco para a asa, né? A grande estrela quando a gente pensa em sustentação. Parece que o material considera ela o exemplo principal de aerofólio e, tipo, a chave para o voo. Então, vamos seguir essa pista e começar pelas definições mais gerais que o texto dá. Bom, o ponto de partida no material é a definição de geometria do avião. Basicamente, o estudo das suas partes e suas superfícies. Bem direto ao ponto. Mas logo depois, ele já traz uma categorização que já começa a dar umas pistas sobre a função de cada parte. O texto divide as superfícies em dois grupos principais. Primeiro, as superfícies aerodinâmicas. A descrição diz que elas produzem pouca resistência ao avanço e, o que é crucial, não geram força útil para o voo. Dá para imaginar, sei lá, partes da fuselagem, carenagens lisinhas. Isso, partes que ajudam mais a reduzir o arrasto, né? Mas que não contribuem ativamente para manter o avião lá em cima. Exatamente. É uma forma interessante de começar, né? Separando o que é otimizado para deslizar pelo ar daquilo que é projetado para trabalhar com o ar. Pois é. E aí vem o segundo grupo, os aerofólios. Aqui a definição é clara. São as partes que produzem forças úteis ao voo. É aqui que a física do voo realmente acontece, pelo menos segundo o material. A asa é o exemplo mais óbvio, claro, mas a gente pode pensar também nas superfícies da cauda, que controlam o avião. O fascinante nessa distinção inicial, para mim, é como ela já estabelece uma hierarquia de importância funcional, sabe? O texto está dizendo, olha, se você quer entender como um avião voa e é controlado, presta atenção nos aerofólios. As outras superfícies são importantes para a eficiência geral, para reduzir o arrasto, ok, mas a ação mesmo está nos aerofólios. Essa classificação já filtra onde a análise de desempenho vai focar. Faz todo sentido. É uma forma de direcionar o estudo mesmo. Então, vamos aceitar essa sugestão do material e focar na asa. O texto chama ela de superfície mais notável, tanto em tamanho quanto em finalidade. E para descrever a asa, ele introduz uns termos anatômicos básicos. Tem o bordo de ataque, que é a parte da frente da asa, aquela que primeiro encontra o ar, o nome já diz tudo, né? Bem sugestivo. Depois, o bordo de fuga, a parte traseira onde o fluxo de ar deixa a superfície. Temos também a ponta da asa, lá na extremidade externa, e a raiz da asa, que é a parte que se conecta com a fuselagem. São os limites físicos da asa, basicamente. E junto com esses limites, o material introduz duas dimensões geométricas que são, assim, fundamentais. A primeira é a C igual corda. O texto define como a distância em linha reta entre o bordo de ataque e o bordo de fuga. É, essencialmente, a largura da asa num ponto específico, olhando de lado. E a segunda medida-chave é a B envergadura. Essa é definida como a distância total de uma ponta da asa até a outra. É a extensão da asa, o comprimento total dela. E aí, com essas duas medidas, corda C e envergadura B, o material já nos dá uma fórmula bem direta para calcular a área da asa S.
simplesmente S igual a B vezes C. Essa fórmula, embora pareça só uma simplificação geométrica básica, conceitualmente ela é muito poderosa. Como assim? Explica um pouco melhor isso. Bom, pensa assim, a área da asa S é a principal superfície onde a diferença de pressão, que gera a sustentação, vai atuar. Se a gente conectar isso com o quadro geral do voo, essa área S é um fator determinante no potencial de sustentação que um avião pode gerar. Ah, entendi. Uma área maior interage com mais ar, certo? Exatamente. Então, a fórmula S igual a BC nos dá a ferramenta quantitativa mais básica para avaliar esse potencial, direto das dimensões físicas da asa. É a base para muitos cálculos aerodinâmicos que vêm depois, mesmo que o material aqui só apresente a fórmula em si. Entendido. Então, não é só geometria pela geometria. É a base quantitativa para a aerodinâmica. Legal. Agora, o material nos convida a olhar mais de perto. Sugere fazer um corte imaginário na asa perpendicular à envergadura, né? O formato que a gente veria nesse corte é chamado de perfil. O texto descreve como o formato de corte dos aerofólios. É a seção transversal da asa, a forma que define a espessura e a curvatura dela. E aqui o material introduz outra distinção importante, agora sobre a forma desse perfil. Existem dois tipos básicos, o perfil simétrico e o perfil assimétrico. No simétrico, como o nome já sugere, uma linha reta que liga a frente à traseira, a corda do perfil, que a gente vai ver daqui a pouco, divide o perfil em duas metades iguaizinhas, uma em cima e uma embaixo. Como uma imagem no espelho, né? Isso. Já o perfil assimétrico não tem essa simetria toda. A parte de cima e a parte de baixo do perfil têm formas diferentes. Não dá para dividir igualmente por uma linha reta. E bem nesse ponto o texto solta uma frase que, olha, chama a atenção. O tipo de perfil é muito importante e mais à frente veremos um pouco mais sobre suas características e reações no avião. Isso é um sinal claro do material, né? Com certeza. Mesmo sem entrar nos detalhes agora, ele está dizendo que essa diferença geométrica, simétrico versus assimétrico, não é só uma questão de forma. Ela tem consequências funcionais diretas para o voo. Exatamente. Levanta a questão, por que existiriam essas duas formas diferentes? Qual a vantagem de uma sobre a outra, talvez? O material não responde agora, mas planta essa sementinha da curiosidade. Sugere que a escolha entre um perfil simétrico e um assimétrico afeta como o avião se comporta. Isso leva a gente a pensar, se um perfil assimétrico tem a parte de cima, o extradorso, e a de baixo, o intradorso, com formas diferentes, talvez isso crie um caminho diferente para o ar passar por cima e por baixo, mesmo quando a asa está nivelada, sabe? Já o perfil simétrico, pela própria natureza dele, trataria o ar de forma igual por cima e por baixo, se não estiver inclinado. O texto não confirma isso agora, mas essa dica sobre características e reações permite a gente começar a especular sobre como essa geometria pode influenciar a aerodinâmica. É uma conexão implícita entre forma e função que o material sinaliza. Boa inferência, baseada nessa pista do texto. Mas antes da gente especular mais, vamos ver os elementos que o material usa para descrever esse perfil, essa seção transversal. Alguns nomes são familiares, mas agora aplicados a essa fatia da asa. Temos o bordo de ataque do perfil, a pontinha da frente do corte, e o bordo de fuga do perfil, a pontinha traseira. Aí surgem dois termos novos para as superfícies. Extradorso, que é a superfície superior do perfil. A parte de cima. Isso. E intradorso, a superfície inferior. Extradorso, tipo a costa de fora, e intradorso, a costa de dentro. Se a gente pensar na curvatura, facilita lembrar. Boa analogia. Depois, temos a corda de novo, mas aqui definida especificamente como a linha reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga do perfil. É a linha de referência principal dentro desse corte do perfil. E aqui é importante notar essa distinção, né? A corda CO, que a gente usou antes para a área S igual a BC, é uma medida característica da asa inteira. Pode até ser uma média, se a corda variar ao longo da envergadura, por exemplo. Certo. Já a corda do perfil é essa linha de referência geométrica específica dentro da seção transversal.
São conceitos irmãos, mas um é mais macro, da dimensão da asa, e o outro é micro, da referência do perfil. Perfeito, ficou claro. E por último, um elemento-chave que o material introduz, a linha de curvatura média, ou linha média. A definição é uma linha imaginária que fica equidistante do extradorso e do intradorso. Pensa como uma linha que corre bem no meio da espessura do perfil, acompanhando a curvatura geral dele. E essa linha de curvatura média, ela é extremamente reveladora, sabe? Especialmente quando a gente conecta de volta com a discussão sobre perfis simétricos e assimétricos. O que é fascinante aqui é como essa linha captura a essência da assimetria. Como assim? Pensa comigo. Num perfil perfeitamente simétrico, onde o extradorso e o intradorso são imagens espelhadas um do outro, essa linha de curvatura média vai ser Uma linha reta. certo. Faz sentido. E mais, ela vai coincidir exatamente com a linha da corda do perfil. Ah, claro. Se as duas superfícies são simétricas em relação à corda, a linha que fica bem no meio delas tem que ser a própria corda. Lógico. Precisamente. Agora pensa no perfil assimétrico. Por definição, o estradodorso e o intradorso têm formas diferentes. Geralmente, o estradodorso é mais curvo, né? Nesse caso, a linha de curvatura média, que corre equidistante das duas superfícies, não será uma linha reta, ela vai ser de fato uma linha curva. Então, a presença de curvatura na linha média é o que define geometricamente se um perfil é assimétrico ou simétrico. É isso? Exatamente. A linha de curvatura média visualiza e até quantifica essa curvatura fundamental do perfil. Se ela coincide com a corda, que é reta, o perfil é simétrico. Se ela é uma curva separada da corda, o perfil é assimétrico. O material, ao definir essa linha, nos dá a ferramenta geométrica para entender a diferença fundamental entre os dois tipos de perfis que ele tinha destacado lá atrás como importantes. Nossa, que legal! A forma dessa linha média está diretamente ligada àquela dica sobre características e reações diferentes que o texto deu. Excelente conexão. Fica muito mais claro agora como esses conceitos todos se interligam e por que o material apresenta eles nessa sequência. A gente está construindo um entendimento da geometria da asa, desde as dimensões gerais até os detalhes mais sutis da forma do perfil dela. Então, fazendo uma recapitulação rápida do que a gente extraiu desse material, começamos com a ideia geral de geometria do avião. Vimos a distinção fundamental entre superfícies passivas, as aerodinâmicas, e as ativas, os aerofólios, em termos de gerar força útil para o voo. Isso. Aí a gente concentrou na asa, o principal aerofólio. Identificamos as partes externas dela: bordo de ataque, bordo de fuga, ponta e raiz. E as dimensões-chave: a corda, C, a envergadura, B, que juntas definem a área da asa, S igual a B.C, uma medida crucial para o potencial de sustentação. Aprendemos que existem perfis simétricos e assimétricos e que o material sinaliza que essa diferença é funcionalmente importante, tem um porquê. E, finalmente, dissecamos os elementos desse perfil: os bordos de ataque e fuga, a superfície superior extradorso e inferior intradorso, a linha de referência reta, a corda do perfil, e a linha que captura sua curvatura essencial, a linha de curvatura média. E vimos como a relação entre a corda e a linha média define visualmente e geometricamente a simetria do perfil. Então, o que tudo isso significa na prática para quem quer entender um pouco mais sobre aviões? O que a gente leva disso tudo? Significa que, a partir deste material, a gente tem agora um conjunto de termos e conceitos fundamentais para descrever e analisar a forma da asa, que é a peça central para o voo. Entendemos não só os nomes das partes, mas também as medidas básicas e as características geométricas do perfil que, como o próprio texto sugere, influenciam o desempenho do avião. É o léxico básico da aerodinâmica geométrica da asa. É como ter o alfabeto necessário para começar a ler a linguagem das formas de um avião, né? Exatamente essa é a ideia. O material nos forneceu esse alfabeto geométrico essencial. Agora, a gente pode olhar para uma asa e não ver só uma asa, mas identificar seus bordos, estimar visualmente a sua envergadura e corda e até imaginar o tipo de perfil que ela pode ter e o que isso talvez implique, mesmo que de forma inicial.
E para deixar uma reflexão final para o pessoal que está ouvindo, vamos voltar àquela observação do texto sobre a importância do tipo de perfil, simétrico versus assimétrico, para as características e reações no avião. O material nos deu as definições. Um tem linha média reta, coincidindo com a corda, o outro tem linha média curva. Um tem extradorso e intradorso espelhados, o outro não. Certo. Considerando só essas diferenças puramente geométricas, como que a gente pode imaginar que essas variações na forma influenciam a interação do ar com a asa? Como uma linha média curva, por exemplo, poderia alterar as forças geradas em comparação com uma linha média reta? O texto nos deixa com essa pergunta fundamental no ar. Qual é exatamente a conexão entre essa geometria do perfil e a física do voo? É algo para se pensar, usando as ferramentas que o material acabou de nos dar.